Oi, eu sou a Ruslaire e esse é mais um vídeo aqui no meu canal, onde eu vou compartilhar com vocês mais uma experiência que eu vivi com o Senhor. Mas antes disso, já dá o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se você não faz parte aqui da nossa comunidade e envie esse vídeo para uma pessoa que você ama muito, muito, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você e com ela. E vamos lá! Hoje eu vou falar para vocês sobre, na verdade, o que eu vivi, uma experiência que eu vivi através da música no silêncio. Existem momentos que nós intensificamos a nossa oração e pedimos coisa para o Senhor. Existem momentos em que nós clamamos por mais da atenção do Senhor. Nós clamamos, nós oramos, nós choramos, nós gritamos, nós fazemos de tudo para chamar a atenção do Senhor, mas parece que o Senhor não está nos ouvindo. Eu não sei se você já passou por essa situação, mas eu já passei. E é um momento assim desesperador, porque Deus, ele literalmente se cala para nós. E quando Deus se cala, a gente fica sem saber o que fazer. Porque se a única pessoa que pode resolver o nosso problema se calou para nós ali, é desesperador. A gente se sente sozinho, a gente sente medo, nós ficamos desesperados, a gente fica sem saber o que fazer diante daquela situação, diante daquele silêncio de Deus na nossa vida. E o silêncio de Deus, ele é desesperador, porque nós, como cristãos, desde pequeno, pelo menos eu, fui ensinada de que enquanto nós estamos orando, clamando e pedindo para o Senhor, mais cedo ou mais tarde, uma hora ou outra, Ele vai nos responder. Só que o que muitas das vezes nós não entendemos e não aprendemos é que o silêncio de Deus também é uma resposta na nossa vida. Então, quando esse silêncio vem sobre nós, nós ficamos desesperados, porque nós achamos que o silêncio é um não, e muitas das vezes pode até ser sim um não de Deus, dependendo da situação que nós estivermos orando, mas o silêncio de Deus também pode ser um tempo. Significa um tempo onde o Senhor está trabalhando o nosso coração, onde o Senhor está testando o nosso coração. Uma das coisas mais importantes que pega também nesse momento do silêncio de Deus é como nós reagimos ao silêncio de Deus. Porque na maioria das vezes a nossa tendência é nos desesperarmos ainda mais. A situação, geralmente, quando nós passamos por essa fase, por esse momento, é uma situação difícil, e quando nós não ouvimos claramente a voz de Deus, ou quando nós não vemos a manifestação clara de Deus mediante aquela situação, nós nos desesperamos. Pelo menos essa é a tendência da maioria das pessoas. Isso foi o que eu fiz. Quando eu clamei ao Senhor, o Senhor não me respondia, eu me desesperei. Eu achei que o Senhor não me ouvia, eu achei que o Senhor estava com raiva de mim. Olha que absurdo, mas eu achei isso. Eu achei que Deus não se importava com o meu problema, que existiam pessoas com problemas maiores e Deus estava ocupado cuidando dessas pessoas, e com isso Deus não ia se importar com aquela situação que eu estava vivendo. Oh meu Deus, olha o pensamento da pessoa, mas eu pensei assim. E eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você também já deve ter pensado da mesma forma. Muitas vezes Deus se cala porque Ele sabe o tempo certo de fazer as coisas na nossa vida. E o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus na nossa vida ou a ausência da presença dele na nossa vida. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como nós vamos conseguir conviver e ter fé mediante situações tão difíceis quando as ondas vierem para tentar destruir a nossa vida, seja profissional, emocional, espiritual? É uma situação tão difícil, mas é um exercício diário que nós precisamos praticar. Quando Deus fica em silêncio, Ele está, na verdade, nos ensinando a esperar o tempo dele, porque o tempo de Deus, ele é perfeito, as coisas de Deus são perfeitas, a vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita sobre as nossas vidas. Então tudo que o Senhor faz para nós, por nós, Ele está querendo nos ensinar algo, e eu acredito que nesse momento nós precisamos estar em alerta para tentar entender o que o Senhor quer nos ensinar diante daquela situação que nós estamos vivendo. De certa forma, o próprio silêncio de Deus já é uma resposta. Sempre que Deus se cala, Ele está dizendo, na verdade, espere e persista em oração, porque no meu tempo eu vou fazer o que precisa ser feito na sua vida. E o que muitas vezes eu não entendia era que o tempo de Deus era real e ia acontecer na minha vida. Eu ficava tão desesperada no meio da situação que eu estava vivendo, que eu queria que Deus fizesse algo hoje, eu queria que Deus fizesse algo agora. Isso me deixava angustiada, triste, desesperada, ansiosa, porque eu queria que aquela situação ruim
passasse, eu queria que ela mudasse, mas a verdade é que no fundo eu também não estava preparada para que aquela situação mudasse. Então, nesse período veio o silêncio de Deus e foi um período muito difícil. Foi quando eu tive um encontro com essa música no silêncio, porque nesse período, no silêncio de Deus na minha vida, eu precisei calar as outras vozes que estavam ao redor da minha mente, na minha cabeça, no meu ouvido, para eu poder conseguir me concentrar na voz do Senhor. E quando eu consegui finalmente fazer tudo isso, o Senhor se calou para mim. E teve momentos ali na minha vida que eu clamei ao Senhor e eu disse: Pai, eu não consigo sentir a sua presença. O Senhor manifestou a sua presença de tantas formas na tua palavra, até mesmo como uma brisa. Então venha sobre mim, nem que seja como um sopro, como um sussurro, só para eu saber que o Senhor está do meu lado. E nada acontecia. E chegou um determinado momento em que eu achei que o Senhor tinha desistido de mim, ou que o Senhor não se importava com os meus problemas. Mas o que eu não entendia é que eu estava vivendo o tempo de Deus. O silêncio de Deus para mim naquele momento era o tempo que eu precisava passar para eu aprender, para eu crescer, para eu amadurecer e me tornar a pessoa que eu sou hoje, que está aqui trazendo mais um testemunho para você. Então entenda que tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo, absolutamente tudo que Deus faz tem um propósito. O fato de coisas ruins acontecerem na nossa vida não significa que foi Deus que ordenou que aquelas coisas acontecessem, mas significa que Ele é tão perfeito e tão poderoso que até de uma coisa muito ruim que acontece na nossa vida, Deus pode trazer uma experiência grandiosa para manifestar o amor e a glória dele na nossa vida. Então, se permita ser um instrumento do Senhor mediante essa situação que você está passando. Eu sei que pode não ser fácil, ela pode não ser a mesma situação que eu passei ou que talvez uma outra pessoa que você conheça esteja passando, mas eu tenho certeza absoluta que assim como Deus usou uma situação ruim que aconteceu na minha vida para transformar em bênção, para transformar em alegria, para transformar em milagres, eu sei que Ele vai fazer o mesmo por você. Tem até uma música de um rapper famoso aí que fala que até no lixão nasce flor. É assim que Deus trabalha. Numa situação de caos, numa situação de desespero, numa situação onde você não consegue ter fé e esperança para acreditar que vai melhorar, o Senhor faz brotar um lindo jardim para te mostrar que Ele é fiel, que aonde Ele está, Ele faz acontecer, Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa vida, dos nossos sonhos, da nossa família, da nossa casa, e Ele vai cuidar de você. Você só precisa entregar o seu coração para o Senhor e entregar a sua fé nas mãos do Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então é isso. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, nesse vídeo. A música No Silêncio, ela veio num momento de muita escuridão na minha vida, mas foi nesse momento que eu consegui ouvir a voz de Deus no meio de um silêncio ensurdecedor. Eu espero que através desse vídeo você possa encontrar força para não desistir e para entregar todos os seus problemas, toda essa situação que você está passando nas mãos do Senhor, porque Ele é a única pessoa que pode resolver tudo isso. Ele é a única pessoa que pode transformar toda essa situação, todas as situações ruins em situações boas ou com um grande aprendizado na nossa vida para trazer crescimento e maturidade para nós. Bom, é isso. Não esquece, se você não curtiu esse vídeo, vai lá e curte agora. Envia esse vídeo para uma pessoa que você ama, uma pessoa que precisa receber uma palavra de Deus nesse momento. E semana que vem tem mais. Essa parte ficou horrível.